Tarde da noite passada e da noite anterior, Tommyknockers batem na minha porta. Eu quero sair, não sei se eu posso, porque eu estou com tanto medo do Tommyknocker. Sejam bem-vindos à Insônia Literária e hoje falaremos sobre a obra The Tommyknockers, ou Os Estranhos, como foi traduzida aqui no Brasil, de Stephen King. The Tommyknockers, ele foi publicado em 10 de novembro de 1987, mas no Brasil ele foi publicado em 1993 pela editora Francisco Alves. Este aqui é da minha edição de 2018, publicado pela Gallery Books. Ele tem 864 páginas. Infelizmente, hoje, trata-se de um livro extremamente raro, que faz décadas que não publicam aqui no Brasil. Ou seja, suma uma dica aí para vocês. Nós, leitores fiéis, agradecemos. Mas do que se trata a história de Tommyknockers? Tudo acontece na pequena cidade de Haven, localizada no Maine. E já vou avisando que não se trata da mesma Haven do Colorado Kid. Porque em Colorado Kid, trata-se de uma cidade litorânea, o que não tem nada a ver com a nossa história aqui. Um de nossas protagonistas é a Bob Garfield, que em uma de suas caminhadas, ela acaba tropeçando em um objeto de metal que aparentemente parece ser inofensivo, mas que imediatamente não deixa a Bob em paz. Porque, a partir daquele momento, ela quer cavar e cavar para descobrir o que é. Mas à medida que a história se desenvolve, a gente descobre que aquele objeto não é nada mais e nada menos que uma nave alienígena que está usando a Bob com o fim de que a mesma cave até que a nave possa ser livre novamente. Apesar do livro começar com uma premissa de uma história de ficção científica, lógico que teremos uma pitada, aliás, várias pitadas de terror, porque a nossa nave espacial, ela começa a exercer um poder mental, não só em Bob, mas em todos que estão em Haven, e também influencia no meio ambiente. Em uma boa parte do livro, ela deixa de lado essa evolução da escavação para falar um pouco sobre os cidadãos de Haven. E muitos leitores pensam que essa parte não é essencial, que seria apenas aquelas famosas enrolações de King. Mas eu, Lana, novamente vou advogar para King, argumentando que trata-se sim de uma parte essencial e importante da história, da mesma forma daquele meizinho lá da obra Trocas Macabras. Eu digo isso porque além de ter gostado muito das situações descritas no livro e ter rido bastante com a parte do Jesus fofoqueiro, mas se você prestar atenção, nem tudo que é feito pelos cidadãos de Haven pode ser atribuído aos alienígenas, que aqui são chamados carinhosamente de Tommyknockers. As ações, ela tem como manter esse grande segredo, mas muitas dessas ações, elas partem da própria essência dos personagens, ou seja, do lado negro, do mesmo jeito que a gente percebe em Trocas Macabras. Eu sou simplesmente apaixonada quando Stephen King se dedica a escrever sobre isso, sobre a parte que nós, seres humanos, podemos nos rebaixar quando realmente queremos algo. E ele revela que muitas vezes aquela pessoa boa, que aparentemente é inofensiva, que não tem sequer uma multa de trânsito, pode sim ser traiçoeira. Aliás, eu nem preciso ir muito longe, gente. Olha essa pandemia. Percebe o tanto que o ser humano pode ser egoísta? Muitos deles que eu vejo ligam simplesmente o foda-se e vida que segue. E eu não posso esquecer de ressaltar que após muitos anos lendo Stephen King, eu ainda sou surpreendida com a sua escrita. E eu estou falando da Anne, da irmã da Bob. O Stephen King simplesmente é capaz de criar uma personagem que faz a gente sentir um asco, como se tratasse de uma pessoa de verdade. E cá entre nós, eu ouso dizer que eu já tive a infelicidade de conhecer uma pessoa parecida com a Anne. Em Tommyknockers, temos também um outro protagonista importantíssimo, é o James Gardner, que normalmente é referido como Gard. Ele é um grande amigo da Bob, que também se junta a essa empreitada. E que se a gente for analisá-lo de um modo mais profundo, podemos falar que a vida e as ações do Gard seria uma analogia da fase negra da vida de King. Isso porque o Gard, ele é um alcoólatra inveterado, com aquela velha história que eu posso parar quando quiser, mas toda vez que ele se encontra numa situação que não tem como ele fugir, ele literalmente abraça sua garrafa de bebida
E não faz questão de largar. Por quê? Se ele é embriagado, ele consegue ajudar a Bob, toma banho, come, troca de roupa, ele não está vivendo normalmente? Então, para que mudar seu estilo de vida? E essa reflexão sobre os vícios e King é um fato, pois o livro foi escrito em um momento em que o escritor abusava muito de drogas. Esse fato é até admitido por Stephen King em uma entrevista a Rolling Stones em 2014. Ele afirma que o seu período de uso de drogas fazia claramente a qualidade dos seus escritos decaírem. Ele diz, abre aspas, The Tommyknockers é um livro horrível. Essa foi a última obra que eu escrevi antes de me limpar. E eu tenho pensado muito nisso ultimamente. E eu disse a mim mesmo, há um livro muito bom lá, por trás de toda essa energia espúria que a cocaína forneceu. E eu devo voltar. O livro, ele tem cerca de 700 páginas e eu estou pensando aqui. Provavelmente há um bom romance de 300 páginas aí. Fecha aspas. Mas eu nem preciso dizer que eu discordo. Pode até cortar umas partes, mas 350 é muita coisa. Em um boletim informativo de Walden Books, King disse, esse livro é uma leitura muito boa e rápida, e é uma história de monstro. No caso de Tommyknockers, o que eu estava escrevendo eram sobre dispositivos engenhocas. Eu tive que escrever esse livro para perceber que todas essas coisas, mísseis, o caça-jato e submarino polares, nada mais são do que dispositivos. E se nos matarmos, será com isso que vamos fazer? Com engenhocas da Disney, do tipo que as crianças constroem com conjuntos de química. E ele continua. É um tipo de ficção científica, mas as pessoas que escrevem ficção científica vão olhar de cima para baixo e dizer isso é uma merda porque não diz como tudo funciona. Há uma sugestão de que a nave espacial em Tommyknockers é impulsionada por poder mental. Mas também há sugestões que existem mudanças fisiológicas e psicológicas acontecendo com essas pessoas que sempre a chamam de a transformação. Mas nunca é explicado como essas coisas acontecem. Não é um livro como The Legacy of Hero Road, de Larry Niven, Jerry Pournelle e Steven Barnes, que é sobre colonos e um mundo distante. Esse livro é uma leitura muito boa e rápida e com uma boa história de monstro. Mas eu diria que de Tommyknockers é uma ficção científica de um tipo diferente. As pessoas de ficção científica, elas gostam de categorizar o que fazem. Eles até falam sobre isso no sentido de ficção científica pesada, como Larry Niven, e ficção científica leve, como Os Invasores de Corpos. Minha própria filosofia sempre foi que eu não me importava como os dispositivos funcionam, eu me importo como as pessoas trabalham. Ao final, apesar de dizerem que o livro é ruim, Tommyknockers simplesmente se tornou em 1987 o terceiro de uma lista de romances mais vendidos. Se você for prestar atenção, no início do livro explica o que seriam os Tommyknockers. E também ele refere a uma canção que parece que realmente existia na fase da infância dele. E King também admite que ele teve como fonte de inspiração para Tommyknockers o livro A Cor que Veio do Espaço, de H.P. Lovecraft, o filme Vampiros de Almas e uma história de ficção científica de 1959 chamada The Big Front Yard. Enquanto eu estou lendo o livro, eu fico postando partes, referências, algumas coisas que eu acho interessante postar, referente à obra, enquanto eu estou lendo. E o Fernando, no Instagram, falou, Lana, sabia que Tommyknockers também é o nome de uma música e que literalmente fala sobre o livro? Eu tô falando aqui sobre o Fernando, muito obrigada, Fernando, se esse mesmo for seu nome, porque hoje eu fui confirmar lá no Instagram e você sumiu com sua conta, né? Você excluiu sua conta. Se não for esse seu nome, me desculpe, mas eu agradeço bastante de ter me dado as dicas. Eu fico muito feliz quando alguém dá um ok, dá um coraçãozinho ou complementa aí as postagens que eu faço no Instagram. Mas, dando continuidade, o que o Fernando disse pra mim? Há uma banda chamada Blind Guardian que escreveu uma música chamada Tommyknockers. E se você for ver a letra, realmente é sobre o livro que tá falando. E também temos outra faixa chamada Alter 4, que também refere-se ao livro Tommyknockers, que é um lugar citado por ele, né? E é referente também ao clássico de 1959, Planeta Proibido. Eu só posso falar que o livro é recheado de referências. Temos It, quando Eve Hillman, ele ouve vozes e risadas vindo de um bueiro em Derry.
de Talismã e Casa Negra, quando Guard acorda numa praia em Nova Hampshire, perto do Alhambra Hotel, e ele encontra um menino chamado Jack, e é sim o Jack Sawyer, protagonista dessas obras. De Incendiária, quando a oficina é citada e também quando fala que uma menina foi levada para lá e pôs fogo em tudo. Temos Zona Morta, quando cita o jornalista David Bright e menciona que ele havia entrevistado o John Smith. Temos a obra O Cemitério, quando Eve Hillman ele medita sobre as florestas em que está enterrada a nave, pensando também nas florestas em Ludlow e na maldição dos índios Micmac. Temos Dança da Morte, quando um dos personagens escuta o rádio de Arnett, cidade do protagonista dessa obra. Temos o filme O Iluminado, quando Guard ele se compara a Jack Nicholson. Temos Torre Negra e Nevoeiro, quando o livro menciona que Guard está sendo dirigido por seu K durante o seu piti lá da festa. Lembramos do filme Nevoeiro, quando Guard menciona os perigos do uso da energia nuclear, mencionando o projeto Ponta da Flecha, que é responsável pelos eventos horrorosos, né? King também faz uma menção a si mesmo, quando o personagem Eve Hillman disse que prefere os livros de Bob Anderson porque elas são realistas, ao contrário de um cara que escreve coisas fajutas lá em Bangor. Também temos a rádio que Guard escuta, que é a W-Zone, que na realidade pertence a Stephen King. Porém, infelizmente, as referências são tão claras assim, porque a gente fica na dúvida em um momento quando Guard encontra um jovem hippie chamado Beaver. E a gente tem um apanhador de sonhos, um personagem do mesmo nome, só que a gente fica assim, será que trata o mesmo personagem? E esse personagem ele enfrenta os alienígenas em O Apanhador dos Sonhos, porém, Os Estranhos foi escrito 13 anos antes de Apanhador de Sonhos. Aí será que trata do mesmo Beaver? Eu acredito que quem gostou das obras Maldição de Cigano, Trocas Macabras, Cemitério Maldito, Cujo, Salem, vão gostar de The Tommyknockers, porque é uma narrativa muito parecida com esses livros, pelo menos assim, no meu ponto de vista. Nossa, gente. Tudo bem, eu sei que eu me empolguei, falei demais. Então já vou finalizando aqui. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Um grande abraço e até mais.